Está no ar mais um dia de Super Aulas Enem, uma parceria do Sistema Positivo de Ensino e do jornal Estadão. São 100 aulas para você assistir até o dia 2 de novembro, para você se preparar para a prova do Enem que acontece nos dias 13 e 4 de novembro. Logo depois, a partir do dia 5 de novembro, começam as Super Aulas Fulvestre Unicamp, com mais 56 conteúdos inéditos para ajudar na sua preparação. Todas as aulas foram preparadas pelos professores do Positivo, que estão entre os melhores do país e no ensino pré-vestibular, sucesso de aprovação. Quer reforço melhor que esse? Impossível, né, gente? Não vamos mais perder tempo, não. E vamos saber quais são as aulas de hoje. No primeiro bloco, vamos ver língua portuguesa com o professor Ieso. Geografia com o professor Alexandre. E depois do intervalo, Biologia com o professor Ricardo. E Física com o professor Marcel. Grade de programação, hein, gente? Vamos ficar cada vez mais afiados. Então, vamos começar sabendo mais sobre a construção de sentidos no texto. Manda ver, professor Ieso. A nossa aula hoje vai tratar de um objeto com o qual nós nos defrontamos constantemente, do qual nós vivemos rodeados a todo momento, e com o qual nós convivemos na condição de usuários, de falantes da língua portuguesa. Cada vez mais, as provas de língua portuguesa não cobram de você um mero conhecimento de interpretação de texto a partir de um pequeno fragmento. Não tem sido assim, porque cada vez mais as provas têm cobrado de você, estudante, a sua percepção, por exemplo, dos gêneros diferentes, das modalidades diferentes de textos. Por exemplo, cobrado de você a percepção das características, dos constituintes dos textos. Ora, não basta apenas ler bem, interpretar bem um texto, mas reconhecer quais são os caminhos que fazem um texto a ter determinado sentido. E, por extensão, saber também escrever textos segundo a exigência de determinada prova. É um pouco disso tudo que a gente vai tentar fazer aqui nesse nosso breve encontro. Antes de começar, porém, eu peço que você atente para uma pequena lista de elementos que são fundamentais para a construção do sentido do texto de um modo geral. E depois a gente vai ver, de maneira também bem breve, bem rápida, pequenos fragmentos com características específicas de cada texto, para que a gente possa, recuperando então, ler bem, entender bem os sentidos e também, principalmente, produzir textos. Então, o primeiro elemento a ser levado em conta, evidentemente, é a intenção de quem escreve, de quem produz o texto, do produtor do texto ou do enunciador, como queira. Um outro fator importante, para que a gente vá percebendo a construção do sentido do texto, é quem vai receber a nossa mensagem, ou seja, o tipo de receptor. Outro elemento fundamental na construção desse sentido, no todo do sentido, seria a percepção das características da linguagem adotada por quem produz o texto. Quer dizer, a escolha vocabular, o conjunto de palavras, o conjunto lexical, aponta, na verdade, vai criando um percurso que nos dá a entender qual seria a intenção, qual seria, na verdade, o objeto, o objetivo de quem produz o texto. Mas não só. É preciso levar em conta também as condições de veiculação do texto, notadamente nos canais de transmissão dos textos. Por exemplo, um texto destinado a um jornal tem uma característica, um texto de revista tem uma característica, dependendo inclusive do seu receptor. É preciso levar em conta quais são os meios em que circularão os textos produzidos. E, por fim, vamos pensar também que para a construção de sentido de um texto é preciso considerar um momento histórico de produção desse texto e de divulgação. Muito provavelmente, certas propagandas que eram veiculadas no passado, há algumas décadas, não seriam veiculadas hoje na televisão, no rádio, na imprensa escrita, como jornal e revista, por um motivo muito simples. A ideologia vigente em uma época muda e, com isso, mudam também os textos, certo? Então, depois desse pequeno apanhado, vamos agora passar para a verificação de trechos, de fragmentos de gêneros diferentes, de modalidades diferentes.
Você vai notar características diversas, características distintas em vários textos. E aí a gente vai tentando notar como é que se constroem os sentidos nesses diferentes textos. Acompanha comigo então o primeiro exemplo. Bom, vamos ver um exemplo então que muitos de vocês conhecem muito bem e usam muito bem inclusive. Veja lá. O Auri Júnior, nesse mini blog que é o Twitter, escreve: "Eu rachei, véi, nem almocei ainda, kkkk." Depois embaixo, logo em seguida, o Auri Júnior escreve: "Bom dia, Twitter, acordei às 2 horas hoje com HJ, kkk." A Nai Dal Cortivo escreve: "Mimimi, não tem comida em casa." E aí tem um caractere logo ali embaixo. Veja que a Jéssica Lima avisa que partiu para a casa da vovó, também com os caracteres específicos. E por fim, e aí você tem a Andréia Andrade dizendo: "Bom, voltar a estudar enquanto não chega a hora." E aí os caracteres, né, que são os emoticons que nós conhecemos para esse tipo de canal, esse tipo de meio de veiculação de um texto na internet. Por fim, o Fernandinho dizendo que vai dormir e depois assiste ao jogo do Corinthians. Importante, ele termina com "partiu." Bom, quem usa o Twitter, que é esse canal de expressão de texto tão específico, né, sabe que há uma limitação de caracteres. Você tem que escrever no máximo 140 caracteres. Portanto, isso faz com que haja um dinamismo, uma rapidez na produção e na recepção do texto. Afinal de contas, você pode atualizar suas mensagens, uma sequencialmente a outra, de maneira muito imediata. É também visível que, num meio como a internet, a gente tenha uso variados de registros de linguagem. Então, nos exemplos que a gente viu aqui, você percebe que há quem escreva com muita informalidade e há quem escreva dentro da chamada norma culta. Por fim, recuperando, né, a ideia de que há uma limitação formal no tamanho da mensagem, aqui no caso do Twitter, isso acontece em outras situações, por exemplo, da própria internet. O Twitter é um bom exemplo de meio de expressão, de canal de expressão, em que o texto está condicionado a vários fatores para a sua produção e construção do sentido. Passado o Twitter, vamos ver um segundo exemplo, então, de texto. Este bem mais próximo a nós, inclusive, porque de um tipo de canal muito antigo, que é o jornal. Então acompanhe comigo essa triste notícia. Médica é presa após morte de menina no Rio. Falso pediatra que atendeu Joana também teve a prisão decretada. Garota morreu na sexta-feira. Então a notícia diz assim: a polícia do Rio prendeu ontem uma médica suspeita de ter contratado o falso pediatra que atendeu e liberou uma menina que sofria convulsões e pode ter sido vítima de maus tratos. Joana Cardoso Marcenal Martins, de 5 anos, morreu sexta-feira, após 26 dias de internação em coma em outra clínica da cidade. Sarita Fernandes Pereira era coordenadora de pediatria do Hospital Rio Mar, na zona oeste do Rio, onde a menina foi atendida pelo estudante de medicina Alexandro da Cunha Silva, de 33 anos. Bom, essa é uma notícia, como tantos de nós conhecemos, né, como leitores de jornal, infelizmente uma notícia triste, que na verdade recebeu um recheio, porque ao lado da notícia que nós vimos agora há pouco, havia um outro quadro. Acompanha na tela comigo, por favor. Cronologia. Joana passou por 3 hospitais. No dia 26 de maio, depois de uma disputa judicial, Joana passa a ficar sob a guarda do pai. 16 de julho, a menina sofre convulsões e é atendida por falso médico no Hospital Rio Mar. Mesmo desacordada, Joana é liberada. Depois, no dia 18 de junho, a garota passa por consulta em um segundo hospital, o das clínicas de Jacarepaguá. E segue assim a cronologia dos fatos. O que nós temos aqui é uma notícia. E notícia em um texto jornalístico, em um texto de jornal, como um texto de jornal, melhor dizendo, a notícia ela precisa ter uma linguagem objetiva, ela precisa comunicar de maneira rápida, eficiente e, obviamente, ela precisa trazer com esta objetividade alguns elementos que façam o leitor entender de maneira precisa aquilo que está sendo veiculado, aquilo que está sendo noticiado. Portanto, uma linguagem formal, uma linguagem sob o registro da norma culta, costumeiramente aparece na notícia. É preciso que haja a identificação básica do fato, dos envolvidos no fato, como a gente viu ali, a médica, a menina e o estudante de medicina. A menção ao local, como nós vimos, Rio de Janeiro, Hospital do Rio de Janeiro. É importante também levar em conta que outros recursos aparecem como fatores que incrementam, que destacam uma notícia. Por exemplo, o lead, que é aquele destaque que se dá no início do texto da notícia. É possível que, costumeiramente, venham fotos realçando, né, o conteúdo expresso por uma notícia. E no caso específico dessa que a gente viu aqui, havia uma cronologia dos fatos num pequeno box, numa pequena caixa em destaque. É importante lembrar que algumas provas de redação, alguns exames de redação, já pediram
que você formulasse, que você produzisse um texto que fosse uma espécie de notícia. Portanto, não podemos esquecer também que toda notícia, obviamente, tem um título, concorda? Enfim, vamos ver agora um terceiro texto que circula também nesse canal de expressão, que é um jornal, e que inclusive alguns de vocês já produziram para um jornal. É uma carta. Violência. Sobre o caso da bala que atingiu o garoto de 11 anos que estava na sala de aula, o colunista Fernando Rodrigues, tiro no peito, ontem, diz que as prioridades são outras quando os políticos estão em campanha. Discordo. As prioridades são outras sempre. Começam em campanha, continuam quando são eleitos. Salve-se quem puder. Maria Lúcia Guimarães, São Paulo. Veja que, neste caso, uma carta para um jornal em específico é um texto que apresenta uma linguagem sintética, concisa, curta. Afinal de contas, não há tanto espaço, evidentemente, para que se alongue esse tipo de texto. A carta ao jornal deve fazer sempre menção a um contexto específico. Afinal de contas, é esse contexto que motiva o leitor a enviar a carta àquele meio de expressão que é o jornal. Uma carta de jornal sempre possibilita que a primeira pessoa apareça de maneira explícita. No caso do nosso exemplo, você deve lembrar que a leitora escreve discordo de maneira clara, evidente, em relação àquilo que havia sido mencionado no artigo de um jornalista. Portanto, a carta de jornal é um texto em que, na verdade, alguém se insere dentro de um debate público a partir de um meio de expressão que é o jornal, fazendo referência a um contexto específico e também referência a um conteúdo que foi veiculado nesse meio de expressão que é o próprio jornal. A carta ao jornal é uma maneira de a gente mostrar um pouco da nossa condição de pessoa atenta ao que está acontecendo no mundo, sem dúvida. Bom, esse próximo exemplo é também de um texto que circula comumente em jornal e em revista. Trata-se de uma crônica. Acompanhe comigo, então, um texto que é de um cronista conhecidíssimo e que também atua em rádio, José Simão. Boemba, boemba, macaco Simão urgente, o esculhambador geral da República, direto do país da piada pronta. Voltei, da China. E a nova seleção, a Sele Santos. O time é tudo de menor. Adorei, antes tarde do que Dunga, mas no tempo do Dunga era melhor. Tinha Vuvuzela, Galvão e Felipe Melo. Adorei o cabelo do Neymar, vassoura de churrasqueira. Nós sofre, mas nós goza. Hoje, só amanhã, que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno. Zé Simão, na Folha de São Paulo, no dia 12 de agosto de 2010. Bom, a crônica, esse tipo de texto delicioso, que na verdade é um retrato, né? Um recorte do dia a dia, das coisas que nos acontecem no dia a dia e que nos motivam uma pequena reflexão leve, tranquila, ela tem uma grande liberdade formal. Você deve ter percebido no texto de José Simão, e você que lê o texto, por exemplo, desse cronista, nota que há sempre uma liberdade muito tranquila, muito formal, inclusive numa interação mais direta com o leitor. É esta linguagem mais informal, mais coloquial, que faz muitas vezes com que a gente tenha nos cronistas, né, uma espécie de testemunhas ou de confidentes daquilo que acontece com todo mundo no dia a dia. A crônica é assim, com toda essa liberdade, uma espécie de espelho que reflete aquilo que a gente vive no dia a dia. Já foi cobrado que os alunos produzissem crônicas em vestibular, no exame de redação. Portanto, você pode ficar muito à vontade nesse aspecto, porque, via de regra, as crônicas trazem pequenas narrações, pequenas descrições desses fatos que nos marcam a vida diariamente. Veja comigo agora o próximo exemplo de um outro tipo de texto, um texto bem específico, inclusive. Acompanhe lá. Essa que é o candeeiro, seca preta, labareda, azulão, alvoredo, quina, bananeira, sabonete, catiqueira, limoeiro, lamparina, mergulhão, corisco. Ponta seca, jararaca, cajarona, viriato, chitirana, moita brava, meia-noite, Isabelê.
vendo meu corpo tremendo. Quando debolaram minha cabeça, passei mais de 2 minutos vendo meu corpo tremendo. E não sabia o que fazer, morrer, viver, morrer, viver. Bom, você viu aí, ouviu, melhor dizendo, né, e viu também a visceral composição do Chico Science, Nação Zumbi, Sangue de Bairros. Provavelmente lhe chamou a atenção o fato de que a música, nessa primeira e fundamental parte dela, é toda calcada em nomes próprios. É o chamado texto nominal. O texto nominal é aquele que se assenta basicamente na ausência do verbo, e mesmo assim comunica, evidentemente, porque há coerência. O efeito que se obtém com um texto nominal é um efeito de dinamismo, de dinamicidade na expressão do conteúdo. É como se a gente tivesse, na verdade, flashes dentro desse texto. No caso da música, da composição do Chico Science, a enumeração do nome daqueles que faziam parte do bando de Lampião, né, cria todo um efeito de composição e de identificação que a gente tem com os cangaceiros, de modo que a gente imagina mais ou menos quem fosse, como fosse cada um deles. Não é um recurso novo. Você deve se lembrar de suas aulas de literatura, que isso era bastante comum, especificamente em um autor da primeira geração modernista, que se valia da linguagem sintética, concisa, justamente para garantir essa noção de dinamicidade, né? Para deixar a mensagem direta, objetiva, de forma que a informação fosse muito clara para o leitor a partir da ausência de verbos, inclusive. Acompanhe comigo esse pequeno poema de Oswald de Andrade para notar este uso e este efeito de sentido. A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1, a injustiça de 7. 4-0, 2-1, 3-1 e a meia dúzia na cabeça dos portugueses. Oswald de Andrade. Bom, esse texto do Oswald foi produzido na década de 20. Então você vê que não é um recurso recente. Assim como o Oswald, o Chico Science faz o quê? Deixa de lado as formas verbais e usa das formas nominais para justamente criar esse aspecto de dinamicidade, de objetividade, que a gente consegue de uma maneira muito expressiva, inclusive. Eu peço que você acompanhe comigo agora o último exemplo da nossa aula. Veja lá. Bom, e veja então um tipo de texto com o qual nós nos defrontamos a todo momento, né? Que é um tipo de texto que tem um apelo. Ele visa a convencer as pessoas. Vamos observar aqui as propagandas referentes à campanha de vacinação, uma propaganda institucional. Veja lá a primeira, a vacinação virou programa Família. Depois eu tenho o Clube do Zé Gotinha. Contra a paralisia infantil são só 2 gotinhas. Não dá para vacilar, mais uma vez tem que vacinar. Observe aí o jogo de palavras, vacilar e vacinar. Depois nós temos uma outra, deixe a gripe na saudade, vacine-se, em que aí não temos uma campanha de vacinação para as crianças, mas para os idosos. Depois uma sequência, de novo para as crianças, vacinação virou programa Família, em que nós temos ali a família do Zé Gotinha. E por fim, não deixe a gripe derrubar você, vacine-se. Se você tem 60 anos ou mais, procure um posto de saúde e vacine-se contra a gripe, de 26 de abril a 9 de maio. Não se esqueça de levar o cartão de vacinação. A vacina é um direito seu. Essas propagandas que a gente acabou de ver apresentavam recursos visuais ricos, né? Afinal de contas, eram propagandas institucionais do governo para um público específico. Se você, na hora da prova, for chamado a criar um texto que tenha essas características de propaganda, naturalmente você não vai desenhar nada, não vai colar uma figura na prova, mas a linguagem vai ter que ser muito específica. Por exemplo, é necessário fazer uma menção objetiva, direta, àquilo que é o conteúdo fundamental de apelo da sua propaganda. Veja que a propaganda tem que ter como marca a síntese. Afinal de contas, é isso que vai lhe garantir a concisão na expressão da informação, ou seja, a objetividade. Um dos elementos que, inclusive, colaboram para essa síntese, para essa objetividade, é o uso dos verbos no imperativo, porque aí se faz claramente o recurso de apelo, o recurso de convencimento ao público leitor. Todos esses elementos, na verdade, são recursos que valorizam a relação entre o emissor do texto e o receptor do texto, num caso tão específico como esse de uma propaganda, certo? Um ano positivo. Até mais.
Bem, vamos passar para o conteúdo de geografia. O professor Alexandre vai explicar sobre geologia. Vamos lá? Eu separei dois temas principais: geologia e vegetação do Brasil. Então, começando por geologia, qual deve ser o seu principal foco? O foco deve ser em qual a causa dessas manifestações: vulcões, terremotos e tsunamis. Então, vamos lá. Os terremotos, vulcões e tsunamis estão relacionados ao movimento das placas tectônicas, ao tectonismo. Então, devemos observar que o tectonismo é um agente interno e formador do relevo, um agente endógeno e formador do relevo. Da onde vem a movimentação das placas tectônicas? As placas tectônicas se movimentam em virtude das correntes de convecção do manto terrestre. Então, esta movimentação interna acabou dividindo a crosta em pedaços e esta movimentação das placas também é provocada pelas correntes de convecção. Observe agora essa gravura que aparece na sua tela. Nela, você consegue perceber a movimentação das correntes de convecção no manto terrestre. E na área indicada pela seta, nós temos o movimento de afastamento das placas tectônicas. O movimento de afastamento também é tratado como adução. Este foi um movimento tectônico, o movimento das placas, responsável pelo vulcão verificado na Islândia. Também, nesta próxima sequência de imagens, você observa o afastamento das placas e, inclusive, o nascimento do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, assim como os dois outros grandes oceanos do planeta, o Pacífico e o Índico, tem no seu assoalho uma área de afastamento onde nasce uma cordilheira no centro dos oceanos. As cordilheiras meso-oceânicas, no caso do Oceano Atlântico, a cordilheira mesoatlântica. A Islândia está relacionada a esta cordilheira. Muito bem. Nesta próxima imagem, você observa agora a seta indicando um lugar de choque de placas tectônicas. E mais do que isso, você observa que uma placa está passando por cima da outra. Este é um movimento de colisão, mas também seguido de subducção, uma placa submergindo por baixo da outra. Essa foi a situação responsável pelo grande tremor verificado no Chile e também a sequência de ondas significativas, o tsunami que atingiu a região. Muito bem. Agora, verifique o seguinte, esta próxima imagem mostra a situação chilena do choque das placas, muito bem, da subducção, e veja a dobra que originou a Cordilheira dos Andes e que ainda faz com que a Cordilheira dos Andes cresça. Para terminar esse papo, agora você está vendo um mapa com a crosta terrestre dividida em placas tectônicas. Veja que o terremoto chileno envolveu as placas de Nazca e a placa sul-americana. Muito bem. O terremoto haitiano, a placa do Caribe e a placa norte-americana, com o detalhe que ali existe uma pequena fração, normalmente que não consta nos mapas, que é a chamada placa de Gunave. Então, Caribe, placa norte-americana e Gunave. Muito bem. E o vulcão lá na Islândia envolve duas placas, a placa euroasiática e a placa norte-americana. Muito bem. Então, com isso, nós demos uma olhada nos agentes formadores do relevo. Só cuide agora com uma observação. O relevo, as formas de relevo, são produto de duas situações, né? Os agentes internos, que comentamos, o tectonismo, e os agentes externos, que envolvem o chamado intemperismo. O intemperismo é o processo que desgasta as rochas, abrindo espaço, então, para a erosão. O intemperismo ele pode ser químico ou físico. Químico, normalmente, pela água, e físico quando envolve ações como o vento e a variação térmica. Façamos agora essa importante questão que apareceu recentemente em um vestibular. Vamos lá. Uma sequência de eventos naturais aconteceu no mundo recentemente, como, por exemplo, os terremotos no Haiti, no Chile, no México, na China e nas Filipinas, e ainda a erupção de um vulcão na Islândia. Quanto à formação do terremoto no Chile e à erupção do vulcão na Islândia,
pode-se afirmar que ambos estão ligados a fenômenos que têm como causa respectivamente. Então, amigo, atente para o seguinte, a questão quer que você indique qual a razão do terremoto chileno e do vulcão na Islândia. O terremoto no Chile, colisão de placas tectônicas com subducção. E o vulcão na Islândia, afastamento, adução de placas tectônicas. Vamos buscar então a alternativa correspondente. Alternativa A, o encontro de duas placas oceânicas, a subducção de uma placa continental com uma placa oceânica? Falso, subducção e adução. Errado A. B, o encontro da placa dos Cocos com a placa sul-americana, abertura de uma dorsal mesoatlântica. Errado, errado. Veja o comentário inicial. Subducção e adução. A subducção da placa pacífica e a obducção da placa atlântica. Subducção e adução. O encontro da placa pacífica com a placa de Nazca e a abertura da dorsal atlântica. Errado, porque é o encontro da placa de Nazca com a sul-americana. E a abertura, a adução da placa atlântica e euroasiática. Alternativa E, justamente essa que corresponde. Veja, o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Encontro e subducção, choque e subducção. A formação da dorsal num limite divergente das placas tectônicas. Fechamos assim, então, amigo, o primeiro tema da nossa aula, geologia, um tema bastante aguardado nas provas de vestibular. Passamos, então, para o nosso próximo assunto. Na sua tela está aparecendo um mapa com os grandes domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, você observa, né, a existência de grandes segmentos florestais no Brasil. A preservação e a utilização desses recursos chamam bastante a atenção. Eu quero que, primeiro, você atente para alguns grandes conjuntos. É o caso da Amazônia. A Amazônia, nós temos notícias de que a taxa de desmatamento ela vem reduzindo. Alguns números falam até em redução de 40%, o que é significativo, mas ainda continua ocorrendo um desmatamento muito severo. Na sua tela agora, você observa um outro mapa da Amazônia Legal, da Amazônia dentro dos limites brasileiros, e você identifica a chamada área do Arco das Queimadas, ou Arco do Povoamento Adensado. Essa região do Arco do Povoamento Adensado, que se estende desde o Maranhão, passando pelo Tocantins, passando pelo Mato Grosso e atingindo até o Acre, corresponde à principal faixa de devastação da floresta amazônica, onde ocorre a expansão das lavouras de soja, da criação de gado e da grande retirada de madeira. Então, sobre a Amazônia, nós temos ainda uma grande devastação, informações de redução nessa taxa, principalmente em razão da fiscalização, mas também uma grande preocupação nesse espaço do Arco das Queimadas por ser a maior área de devastação e a cabeceira dos rios que seguem para o grande rio Amazonas. Agora, nesse outro mapa que você observa, você identifica o domínio do Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro é uma vegetação de um menor porte do que a Amazônia, o que para muitos ela não tem grande importância. Grande engano. Nesta região nós temos a nascente da maioria das grandes bacias hidrográficas do Brasil. Daí a região do Cerrado, que é atacada por lavouras também, pela expansão urbana, pela obtenção de carvão vegetal, despertar preocupação por representar a verdadeira caixa d'água do Brasil. Então, os cerrados você também deve identificar e ter essa preocupação. E agora, nesse último mapa que você tem, novamente dos domínios vegetais do Brasil, você deve identificar a área dos chamados mares de morros, que corresponde à área da Mata Atlântica. A área da Mata Atlântica corresponde a áreas onde nós temos um relevo acidentado. E uma vez retirada a vegetação das encostas, e a vegetação das encostas correspondem a áreas de preservação permanentes, que poderão sofrer alteração no novo Código Florestal. Alteração nas áreas de preservação, na extensão dessas áreas de encosta. Estas áreas de encosta, uma vez desmatadas, elas podem, então, desmoronar. Como essa imagem que você está observando aí. O Rio de Janeiro contabilizou mais de 200 mortos
por desmoronamentos, consequência do quê? Do desmatamento, do uso equivocado das áreas de encosta. E a última imagem que aparece para você correspondem às matas ciliares. As matas ciliares são importantes para a preservação dos cursos d'água, os rios, os cursos fluviais. Elas evitam a erosão das margens, evitam a chegada de sedimento nos rios, evitando o assoreamento e também preservam as nascentes. As matas ciliares também correspondem a áreas de preservação permanentes. Então veja, amigo, o assunto vegetação do Brasil integra, claro, a maior parte dos programas dos vestibulares e é um assunto fundamental, o conhecimento desses grandes domínios. Mas você deve atentar para o seguinte, você deve reconhecer não só a área de cobertura desses grandes domínios, mas também o seu atual estágio de preservação ou de degradação e os usos que a sociedade vem fazendo desses segmentos. Então, muito bem. Então, eu chamei a atenção desses grandes domínios, falei para vocês em especial sobre a Amazônia, sobre o domínio dos cerrados ou savanas do Brasil e a Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, atentando para as áreas de encosta e ainda falamos um pouquinho sobre as chamadas matas ciliares. Vamos fazer agora, então, uma questão recente de um vestibular envolvendo esse assunto. Veja na tela. Os desmatamentos provocam diversos impactos ambientais, dentre os quais podem ser mencionados os seguintes, exceto. Fique esperto que você deve agora assinalar a alternativa errada. Qual das alternativas não corresponde a uma agressão causada pelo desmatamento? Então vamos lá. Alternativa A. Aumento da emissão de gases do chamado efeito estufa. Isso é verdadeiro. Se você desmata, principalmente no Brasil, onde o desmatamento ele é seguido por queimada, nós aumentamos os gases do chamado efeito estufa, né? Note que o efeito estufa está entre aspas, porque o efeito estufa é um fenômeno natural. As queimadas acabam, então, agravando o efeito estufa, o aquecimento global. O Brasil, um país urbano e industrial, e o que acontece? A colaboração da indústria, dos veículos automotores é significativa para o aquecimento global, mas o Brasil também tem uma culpa significativa no aquecimento global pelas queimadas. Muito bem, vamos para a alternativa B. Diminuição da biodiversidade. Isso realmente ocorre quando nós temos o desmatamento. Vocês vejam que o desmatamento ele abre caminho para a erosão do solo e lembrando que no Brasil a queimada é uma prática, né, sempre seguida ao desmatamento, o que destrói o solo mais ainda. Na alternativa C, aceleração dos processos erosivos dos solos. Isso é verdade, já comentamos, né? O desmatamento ele abre caminho então para a erosão, abre caminho então para estragar os solos. Alternativa D, decréscimo considerável do assoreamento dos rios e riachos, com prejuízos sérios à fauna local. Isto é falso, isto é falso. Veja que com o desmatamento, você abre caminho cada vez mais para a erosão e para a ida de sedimentos aos rios, causando então o chamado assoreamento. Eu já farei uma observação no final dessa questão sobre esse ponto ainda. Última alternativa, alternativa E. Alterações locais no ciclo hidrológico. Sim, a retirada da vegetação acaba provocando o assoreamento dos rios, a dificuldade do fluxo das águas e também, eventualmente, a morte de algumas nascentes. Então, ainda sobre esse assunto, uma observação simples, mas importante. Veja sempre as coberturas vegetais como uma esponja. Notem, a vegetação, ela segura a umidade no solo, favorecendo então a infiltração. A vegetação devolve umidade para a atmosfera, regulando o ciclo hidrológico. A vegetação protege o solo contra o escoamento superficial exagerado, então contra a erosão. A vegetação segura os sedimentos, evitando o assoreamento dos rios. Então, as grandes coberturas vegetais funcionam como uma esponja. Nas encostas, as vegetações funcionam como verdadeiros pregos, evitando, então, o desmoronamento das áreas. Muito embora em relevos acidentados os desmoronamentos são naturais, nem sempre favorecidos pelo homem, mas no caso do Brasil, nas áreas urbanas, a participação da expansão urbana e da ocupação indevida, claro que é muito importante. Muito bem, então, nós tratamos dessa aula de dois pontos
que julgamos extremamente relevantes para as provas dos vestibulares agora. Então, que outros assuntos podem fazer parte aí do imaginário de quem vai bolar as suas questões? Note, nós temos um assunto chamado lixo, que é relevante, né, porque as cidades produzem lixo em grande quantidade, as indústrias também, e nem sempre a destinação desses resíduos é adequado. Alguns escândalos explodiram até no Brasil com a vinda de lixo da Alemanha e da Inglaterra, que seriam acondicionados aqui. Foi sancionada a nova regulamentação para os resíduos sólidos, a chamada Lei do Lixo. Então, o tratamento do lixo no Brasil começa a receber assim, uma atenção bastante séria. Destacamos nessa lei o quê? A proibição dos lixões, os aterros a céu aberto, e também a regulamentação das associações dos catadores de material reciclável. Então, fique esperto para o assunto lixo. Também você deve prestar atenção nas alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global. Então, uma boa prova, um bom simulado para você, sucesso e até a próxima. E aí, gostou dessa super aula? Muito boa! Tá cansado? Tem dormido bem? Lembre-se, uma das dicas do professor Ivo Carraro, orientador vocacional do Positivo. Dormir bem é essencial para o seu desempenho. Por isso, organize melhor o seu período de estudo diário para que você possa descansar e manter a disposição. Por falar em descansar, vamos para o intervalinho rápido, 10 minutinhos. A gente volta já já.
Estamos de volta e espero que cheios de energia para continuar assistindo a Super Aulas Enem. A próxima aula é de Ecologia. Mas antes, vamos entrar no universo das ciências biológicas. Eu tenho uma dica para aquele pessoal que gosta de números. Se você pretende seguir carreira na área de exatas, você precisa conhecer os cursos de Ciências Contábeis e de Economia da Universidade Positivo. Os dois são considerados os melhores do Paraná entre as universidades privadas do estado, de acordo com as avaliações do MEC. As aulas e atividades práticas são realizadas em diversos laboratórios, inclusive o Laboratório de Finanças, que é o único do sul do país que conta com softwares e aplicativos modernos. Acesse up.com.br e conheça os dois cursos da UP. Vamos iniciar esse segundo bloco com a aula de Ecologia do professor Ricardo. Olá pessoal, vamos então iniciar a nossa revisão de Ecologia. Vamos no nosso encontro de hoje abordarmos algumas questões atuais relativas a impactos ambientais e problemas ambientais associados à poluição humana, bem como também técnicas que incentivam melhor qualidade na produção agrícola. Então, vamos começar trabalhando. Primeiramente, questão número 1. O gráfico a seguir relaciona o aumento da temperatura média global ao aumento da taxa de gás carbônico em nossa atmosfera a partir de meados do século XVIII. Observando o nosso gráfico, nós observamos ali que a partir de 1700, em direção a 1800, rumando para o século XX, as taxas de gás carbônico na atmosfera começam a aumentar enormemente. Ora, historicamente, o que nós temos aí nessa passagem, né? É uma grande mudança no nosso sistema econômico, né? Começa a se instaurar o capitalismo e com ele começa também a revolução industrial. Começa um processo que, para sustentar a indústria, vai consumir enormes quantidades de combustíveis fósseis, especialmente o carvão, o que vai liberar quantidades extraordinárias de gás carbônico para a atmosfera. Na sequência, já no século XX, no início do século XX, o desenvolvimento do petróleo, da indústria baseada em petróleo e carros, vai liberar quantidades maiores ainda de gás carbônico. Então, de alguma maneira, o nosso sistema econômico, o capitalismo, a revolução industrial e o desenvolvimento da tecnologia levou a um consumo maior de combustíveis fósseis, o que faz aumentar a quantidade de gás carbônico atmosférico. E isso, claro, vai ter um impacto na temperatura mundial. Na medida em que a quantidade de gás carbônico aumenta, a retenção de calor na atmosfera também aumenta. E isso está associado ao que a gente comumente chama de aquecimento global ou aumento do efeito estufa. Mas vamos continuar a leitura do enunciado da questão. Tendo em vista os sérios problemas ambientais associados às mudanças climáticas decorrente das variações de temperatura, foram feitas as seguintes propostas para procurar estabilizar os níveis de gás carbônico e evitar o aumento exagerado da temperatura planetária. Bem, agora vai vir uma série de afirmações e nós vamos ter que refletir essas propostas em relação à suavização do problema do aquecimento global associado a esses gases. Então vamos à proposta número 1. Estímulo de dietas voltadas para o vegetarianismo, a fim de reduzir os níveis de desmatamento associados à crescente produção de carne no mundo. Bem, gente, vamos acompanhar essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, que representa o desmatamento florestal. Ora, gente, essas árvores que vocês estão vendo, esses troncos, toda essa massa vegetal, ela, na verdade, recolhe e armazena enormes quantidades de gás carbônico que foram absorvidas pela fotossíntese. Então, uma árvore como esta levou séculos de desenvolvimento para atingir esse tamanho. Toneladas e toneladas de carbono foram sequestrados da atmosfera e fixados nessa matéria orgânica. Ora, na medida em que a gente corta essa floresta, toda essa quantidade de gás carbônico e carbono
fixada nessa biomassa vegetal, vai ser liberada e retorna à atmosfera. O que nos mostra que o desmatamento, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do efeito estufa, é um sério problema, porque as árvores são grandes sequestradores de carbono. Na medida em que se corta a árvore para produzir campo, e daí criar o gado para a produção de carne para a dieta humana, nós temos um desequilíbrio muito grande na balança de gás carbônico, porque enormes áreas de florestas que sequestravam carbono se transformam em pobres pastagens. Quer dizer, então, a gente olha, por exemplo, em regiões do Mato Grosso e da Amazônia, onde a fronteira, a expansão de criação de gado tem aumentado, paralelamente a floresta tem sido destruída, o que tem, sob certo aspecto, é uma imbecilidade cometida hoje na atualidade, né? Quer dizer, destrói floresta para produzir gado, para as pessoas comerem carne. Quer dizer, isso é um fator que está acelerando demais a destruição da natureza. Cada vez mais gente no mundo. Quanto mais gente no mundo, mais comida tem que ser produzida. Portanto, cada vez mais carne. Só que quanto mais carne se produz, mais as florestas naturais são devastadas. Então, propostas nesse sentido de estimular o vegetarianismo, sem dúvida nenhuma, colaborariam em muito com a redução dos impactos associados ao efeito estufa. Além, claro, né, de também interferir na saúde das pessoas. Imagine um país que é estimulado a dietas vegetarianas, ele teria muito menos problemas de saúde, muito menos problemas de circulação, uma série de outros fantasmas que assolam a nossa sociedade, né, poderiam ser trabalhados. Uma proposta muito inteligente e de resultado bastante eficiente. Vamos à proposta 2. Estímulo ao desenvolvimento de tecnologias mais eficientes para as usinas termoelétricas à base de carvão mineral e gás natural, a fim de reduzir a crescente demanda de petróleo para a geração de energia elétrica em muitos países. Bom, gente, essa proposta, na verdade, ela só leva a uma certa confusão, porque veja, o que é energia termoelétrica? É a energia elétrica gerada a partir do calor, e eles citam na proposta o calor produzido por gás natural, que é o metano, né? Ou então por carvão natural, né? Ou carvão mineral, que é, na verdade, um carvão de origem fóssil. Então, a queima de carvão mineral e a queima de gás natural, metano, são fontes que liberam gás carbônico. O gás carbônico é um dos mais poderosos gases do efeito estufa. Enfim, estimular tecnologias que queimem gás natural e que queimem carvão mineral para reduzir a utilização de petróleo, acaba não dando em nada, porque na verdade são dois combustíveis fósseis, assim como o petróleo também é um combustível fóssil, e nos dois casos nós vamos ter liberação de gás carbônico, que é um gás do efeito estufa. Portanto, essa proposta ela não tem o menor sentido. Vamos então à proposta número 3. Desenvolvimento de políticas mais eficientes e mais inteligentes no controle de crescimento populacional nos mais diferentes países do mundo. Ora, gente, aqui nós temos uma proposta que, sem dúvida, pode ter resultado positivo. Ora, a população humana, ela está passando por um problema de crescimento muito grande, um crescimento exponencial, é o que se chama de explosão demográfica. Isto, esse crescimento exagerado, sem dúvida nenhuma, está associado a uma série de problemas ambientais. Ora, gente, quanto maior a população, quanto mais pessoas no mundo, mais energia é necessário para manter essas pessoas. Quanto mais gente no mundo, mais áreas agrícolas são necessárias para produzir alimento para esse povo todo. Então, na medida em que a população cresce descontroladamente, nós temos um aumento de desmatamento, que resulta num menor sequestro de gases do efeito estufa, e temos também um aumento na queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, o que significa maior liberação de gases do efeito estufa. Assim, gente, políticas ligadas à redução do crescimento demográfico, sem dúvida nenhuma, têm um efeito positivo. Por quê? Quanto menos pessoas, menos gases do efeito estufa, o que sem dúvida nenhuma alivia o processo. Compreendido? Vamos então à proposta número 4. Substituição gradual das usinas hidroelétricas por usinas nucleares à base de urânio enriquecido. Vejam, essa proposta
ela em relação ao efeito estufa, não tem nenhuma relação direta. Usinas hidrelétricas, em princípio, não liberam grandes quantidades de gás carbônico, não tem um efeito devastador no efeito estufa. Nem mesmo as usinas nucleares, né? As usinas nucleares são fontes eficientes de geração de energia elétrica, apesar, claro, dos riscos de acidentes nucleares, como a gente viu no Japão e agora, recentemente, a gente viu na França acontecer, mas ligações diretas com o efeito estufa nós não podemos associar. Então, assim, nós temos em 4 propostas, 2 que realmente são eficientes, né? A redução na área de desmatamento com a produção de carne, estimulando dietas vegetarianas, né? E o estímulo à redução da população, controles populacionais. Então, nós temos como gabarito correto a alternativa C. Vamos ver agora a questão número 2, que vai abordar uma questão ligada à área agronômica, com a eficiência na produção agrícola, redução do consumo de adubos industriais, através de técnicas de rotatividade de cultura, onde as plantas leguminosas serão utilizadas. Vamos à leitura do enunciado. Uma recomendação importante dos agrônomos para os pequenos agricultores, a fim de reduzir seus gastos com fertilizantes industriais, é a rotatividade de culturas com plantas leguminosas. Assim, o agricultor deve intercalar entre uma cultura e outra o plantio de algum tipo de leguminosa. Esta técnica gera aumento nos níveis de nitrogênio do solo e aumenta a produtividade geral, uma vez que tem reflexo na produção de proteínas para as diferentes plantas cultivadas. A grande vantagem nas leguminosas nesta técnica é sua simbiose com as bactérias que vivem em suas raízes. São elas os verdadeiros trabalhadores que enriquecem o solo. Pesquisas nesta área devem ser cada vez mais estimuladas para o desenvolvimento de técnicas cada vez mais eficientes para a nossa agricultura. O papel desses micro-organismos associados às raízes de leguminosas no aumento da produtividade vegetal está no fato D. Bem, então veja, analisando esse enunciado, eles destacam a importância de uma planta que é a tal da leguminosa. Então é a nossa revisão básica de botânica, né? O que é mesmo uma leguminosa? Observem o nosso quadro aqui. Leguminosa é toda planta que se caracteriza pela presença de uma vagem. Vocês observem no lado direito da imagem, estão vendo ali o soja, o amendoim. Depois a gente pode pensar no grão de bico, na lentilha, na fava, na soja, na ervilha. Enfim, gente, toda planta que tem uma vagem é uma leguminosa. E essas plantas, as leguminosas, têm um papel muito importante para a agricultura, no sentido de economia de adubo. Que papel é exatamente este? Ora, nas raízes de plantas leguminosas vivem bactérias chamadas de bactérias Rhizobium. Essas bactérias, elas provocam formação de nódulos, pequenos carocinhos, que a gente pode ver na imagem que está sendo destacada agora, onde a gente observa a raiz com uma série de carocinhos, ó. Esses carocinhos aqui representam nódulos onde uma série de bactérias se desenvolvem, especialmente as bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, esses pequenos micro-organismos, eles têm um efeito miraculoso. Esses pequenos micro-organismos, eles são fixadores de nitrogênio. Fixadores de nitrogênio? O que é mesmo isto? Isso tem a ver com o famoso ciclo do nitrogênio. Observe a imagem agora que mostra a atividade dessa bactéria dentro da raiz da planta leguminosa. Então, essa figura mostra que o nosso serzinho verde, de olhos vermelhos aqui, a nossa bactéria, a nossa Rhizobium, né? Ela é uma fixadora. O que significa ser um fixador? É um micro-organismo que converte nitrogênio do ar em amônia, amônio e sais de amônio. Ou seja, essa bactéria retira o nitrogênio inorgânico do ar, transformando em compostos como amônia e amônio, que podem ser utilizados pelo vegetal como fontes de nitrogênio para a produção de proteínas. Então, a ideia da rotatividade é intercalar uma leguminosa. Então, por exemplo, o agricultor ele plantou cana-de-açúcar.
que é uma cultura que enfraquece o solo, ela suga muito nutriente do solo. Aí na sequência ele planta, por exemplo, feijão. Plantou feijão, que é uma leguminosa. Na raiz da bactéria leguminosa se desenvolve a bactéria Rhizobium, que fixa o nitrogênio formando amônia e derivados de nitrogênio. Claro que parte dessa amônia é absorvida pela cultura de leguminosa, é absorvida pelo feijão, mas parte escoa para o solo. Dessa maneira, a quantidade de nitrogênio no solo aumenta. Assim, o ano que vem, o agricultor vai precisar gastar menos grana em adubos nitrogenados. Então, a rotatividade de culturas aumenta os níveis de nitrogênio do solo, o que reduz os custos em adubo industrializado. Feito isso, então, vamos agora às nossas alternativas. Primeiramente, a alternativa A. Vamos ver o que eles falam. Produzirem significativas quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio, sais minerais fundamentais para o desenvolvimento de outras culturas agrícolas. Não, né, gente? Porque as leguminosas estão associadas ao nitrogênio, à fixação do nitrogênio, e não os demais sais minerais. Portanto, essa alternativa não serve. Vamos à alternativa B. Combaterem várias pragas associadas a diferentes culturas agrícolas, o que, por sua vez, reduz os gastos com agrotóxicos e alivia a contaminação dos rios. Ora, gente, o cultivo de leguminosa está associado à fixação de nitrogênio, não ao controle biológico de pragas. O feijão, o soja e a ervilha, eles não regulam pragas da lavoura. Pelo contrário, eles fixam nitrogênio, transformando em compostos utilizáveis pelos outros seres. Portanto, essa alternativa não tem relação com o enunciado e, além disso, ela é falsa. Vamos à alternativa C. Produzem para as plantas vários tipos de proteínas a partir do nitrogênio absorvido da atmosfera. Ora, gente, as leguminosas, elas não produzem esse nitrogênio. O nitrogênio já está no ar, ele é apenas absorvido por bactérias. Os vegetais não conseguem absorver o nitrogênio diretamente do ar. Aliás, os organismos em geral não absorvem nitrogênio do ar. Somente bactérias, cianobactérias e fungos do grupo Mycorrhiza conseguem absorver o nitrogênio direto. Portanto, essa alternativa não é certa. Vamos à alternativa D. Essas bactérias, então, elas são capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera na forma de cátion amônio, que, por sua vez, podem ser utilizados pelas plantas para a síntese de proteínas. Ora, gente, esta é a grande vantagem dessas bactérias. Os micro-organismos fixadores, como o gênero Rhizobium, fixam o nitrogênio do ar, transformam o nitrogênio do ar, indisponível para os vegetais, em compostos utilizáveis por várias outras culturas. Assim, quando eu planto uma leguminosa, eu aumento os níveis de nitrogênio no meu solo, o que favorece novas culturas e reduz os meus gastos com adubo industrializado. Daí, então, a razão de fazermos a rotatividade de culturas. Vamos analisar agora a última alternativa, só para o teste ficar bem completo para nós. Alternativa E. Aumentarem a variabilidade genética das diferentes culturas cultivadas. Gente, as bactérias do gênero Rhizobium não têm nenhuma relação com essa história de variabilidade genética. Variabilidade genética tem a ver com alteração do DNA. Tem a ver com alteração na sequência de base dos ácidos nucleicos. Isto é provocado por mutações, provocado pelo crossing over, provocado pela recombinação, né? Isso acontece em processos de reprodução sexuada, isto acontece na meiose, então processos de divisão celular, processos de separação de cromossomos, processos de mutação e crossing over, isso sim tem a ver com variabilidade genética, com mudança no material genético. A coitadinha da Rhizobium não tem nenhuma relação com isso. Ela é apenas uma fixadora de nitrogênio, transformando o nitrogênio em amônio, o que reduz os gastos do nosso agricultor com adubos industrializados. Então, o nosso gabarito correto, alternativa D. Vamos à questão 3. Entre 10 e 50 quilômetros da superfície da Terra encontra-se a camada de ozônio, um cinturão de gases com alta concentração de ozônio, o famoso gás O3. Ela funciona como uma proteção natural contra a radiação de raios ultravioleta emitidos pelo Sol.
Sem esse filtro, formado ao longo de milhares de anos, teria sido impossível o desenvolvimento das incontáveis e variadas formas de vida encontradas no nosso planeta. Apesar da sua relevância, a camada de ozônio começou a sofrer os efeitos da poluição crescente com a industrialização mundial. Seus principais inimigos são produtos químicos como o halon, tetracloreto de carbono, hidrofluorcarbono, clorofluorcarbono, brometo de metila, substâncias que figuram entre as SDOs. Quando liberadas no meio ambiente, deslocam-se a atmosfera acima, degradando a camada de ozônio. Os CFCs foram largamente usados até o fim da década de 1980 e meados dos anos de 1990, como propelentes na fabricação de aerosóis, como expansores de espumas, na fabricação de equipamentos de refrigeração e de plásticos. Esses poluentes também contribuem para o aquecimento global. Por tudo isso, o uso indiscriminado de SDOs colocou o mundo em alerta. Muito bem, vamos à nossa questão. O enfraquecimento sistemático da camada de ozônio, em função dos diferentes poluentes liberados pela ação antrópica, vai ter que tipo de efeito, né? Então vamos lá, vamos analisar por parte essa questão. Primeiramente, o que é a ação antrópica? A ação antrópica tem a ver com antropos, tem a ver com homem, ação humana. A ação humana no ambiente causa uma série de problemas. Então, a ação antrópica, ela tem efeitos na camada de ozônio que se refletem na biosfera, através de uma série de alterações que a gente vai ter que analisar com vocês. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre camada de ozônio, o que é, onde está e qual é o seu efeito. A imagem que vocês estão vendo aí mostra a posição geográfica da camada de ozônio em relação à nossa atmosfera. Então, nós observamos que entre 15 e 45, 50 quilômetros, nós temos a famosa estratosfera. É aqui que se encontra uma concentração maior desse gás, que é o gás ozônio. Mas agora tome cuidado com uma coisa. A camada de ozônio não é uma camada feita de ozônio. Quando se fala em camada de ozônio, é uma referência à estratosfera, que apresenta uma concentração maior desse gás, que é o gás ozônio. A estratosfera tem oxigênio, nitrogênio, tudo semelhante aqui embaixo, na troposfera, onde nós estamos. Ela apenas tem uma quantidade maior desse gás importante, que é o gás ozônio. E aí a região ficou conhecida como camada de ozônio. Certo, mas o que o ozônio tem a ver com os ecossistemas aqui da superfície? O que o ozônio tem a ver com os seres vivos aqui embaixo? Ora, o gás ozônio tem uma propriedade física curiosa. Ele absorve os raios ultravioleta. Raios ultravioleta são raios de alta energia, são raios de grande poder de penetração. Isso pode se tornar um problema. Na medida em que uma radiação tem muita energia, o poder de dano, o poder de lesão na estrutura material que ela tem é maior. Raios ultravioleta atravessam a epiderme, atravessam as células da pele. Ora, se atravessa as células, atravessa o núcleo. Se atravessa o núcleo, esse tipo de radiação pode provocar danos na estrutura do DNA. E aí que está o grande problema. Na medida em que o DNA dos organismos ele é danificado por ação de radiação, por ação de energia, nós temos aí a famosa mutação. Assim, quanto mais ozônio nós tivermos lá em cima, na estratosfera, menos radiação ultravioleta chega aqui embaixo. Com menos radiação ultravioleta, menor será a taxa de mutação nos organismos aqui embaixo. Riscos de câncer, de cegueira precoce nos insetos, de destruição das algas do fitoplâncton que flutuam na superfície do oceano serão dramaticamente reduzidos. Ora, mas o enunciado fala em atividade antrópica. A atividade humana tem bagunçado cada vez mais os nossos ecossistemas. Por quê?
Um dos resíduos da nossa atividade industrial são os SDOs, gases que destroem a camada de ozônio. Assim, na medida em que a camada de ozônio vai sendo destruída, mais ultravioleta entra. Com mais ultravioleta, maior será a taxa de mutação. Observe a imagem que vocês estão vendo aí, que destaca o DNA sendo lesado pela radiação ultravioleta. Essa figura, então, ela destaca a ação dos raios ultravioleta sobre o DNA, provocando alterações na sua estrutura. Esse tipo de dano é um dano físico, a radiação ela é um fenômeno físico que causa um dano químico na estrutura do DNA. Esse dano é a famosa mutação. Então, na medida em que a camada de ozônio está sendo sistematicamente destruída pela ação dos SDOs, que é na prática pela ação antrópica, pela ação poluidora humana, uma quantidade cada vez maior de radiação tem entrado no planeta. Quanto mais radiação ultravioleta entra no planeta, maior será a taxa de mutação, de destruição da estrutura do DNA dos seres vivos, o que causa uma série de problemas, alguns deles inclusive imprevisíveis, porque as mutações elas são aleatórias. Então uma série de monstruosidades e problemas nós temos verificado nos mais diferentes ecossistemas da Terra em função da entrada excessiva dessa radiação. Então, o enfraquecimento da camada de ozônio, alternativa A, bloqueia completamente a passagem de raios ultravioleta, o que por sua vez impede que os processos geradores de diversidade genética, como as mutações, ocorram de forma normal? Não, gente, aqui nós temos um erro, né? Quer dizer, a destruição da camada de ozônio não bloqueia a passagem do ultravioleta. Pelo contrário, estimula a passagem dessa radiação. Então a alternativa é falsa. Alternativa B, bloqueia a passagem dos comprimentos de onda azul e vermelho, que são fundamentais no processo de fotossíntese. Falso. Camada de ozônio bloqueia ultravioleta, não azul e vermelho. Alternativa C, ativa mecanismos genéticos de autodestruição de algas do fitoplâncton. Ora, gente, não tem nenhuma relação, é até difícil de explicar isso. Foi uma alternativa criada apenas para confundir o candidato, ela não tem o menor sentido. Alternativa D, permite uma passagem maior de radiações ultravioleta, aumentando as taxas de mutação do DNA nos seres vivos em geral. Exatamente essa a resposta. Na medida em que a camada de ozônio enfraquece, mais ultravioleta chega à superfície, maior é o dano na estrutura do DNA, o que aumenta as taxas de mutação, elevando níveis de câncer e problemas de reprodução nos seres vivos. Vamos à alternativa E. Permite uma maior síntese de CO2 e contribui para uma maior retenção de calor no planeta, o que, por sua vez, contribui para aumentar o aquecimento global. Gente, na verdade, a destruição da camada de ozônio, ela colabora sim com o aumento do aquecimento global, mas não por causa do gás carbônico, que é um gás retentor de calor, mas sim porque na medida em que a camada de ozônio é destruída, mais energia entra no planeta. Quanto mais energia entra num sistema, mais o sistema aquece. Então, por esse ponto, a camada de ozônio contribui para o efeito estufa, mas não no sentido da alternativa E. Portanto, a nossa resposta correta, alternativa D. É isso aí então, pessoal. Nós temos 3 assuntos quentes aí para vocês darem uma revisada, aprofundarem um pouco mais esses exercícios que envolvem ação antrópica, destruição de camada de ozônio, melhoramento de práticas agrícolas com o uso de leguminosas e também questões ligadas a uma questão super atual, que são os problemas associados ao efeito estufa. Espero que vocês tenham gostado, aprofundem mais esses assuntos e até a próxima. Tchau, pessoal! Da biologia para a física. Agora veremos com o professor Marcel uma aula sobre fluxo magnético. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcel. É um prazer enorme estar com vocês novamente. E hoje nós iremos explicar um assunto extremamente importante para o teu sucesso nos principais vestibulares e também na prova do Enem. E o assunto chama-se indução eletromagnética.
Antes de explicar a indução eletromagnética, vamos dar uma grandeza nova para você que chama-se fluxo magnético. O que é isso, Marcel, fluxo magnético? Então reparem lá, o fluxo magnético através de uma espira é uma grandeza relacionada com o número de linhas de indução magnética que atravessam a área dessa espira. Parece difícil? Como assim, Marcel? Então reparem aqui na próxima tela. Eu tenho a área de uma espira e linhas de indução atravessando essa área. Essas linhas de indução são representadas pelo vetor B ali. O que é B? Vetor campo magnético. Então reparem nesse desenho que 7 linhas atravessam essa área. Isso é fluxo magnético. São o número de linhas que atravessam uma certa área. Se eu abrir a porta desse estúdio aqui, tem uma área na porta. Se algumas pessoas passarem por essa área, existe um fluxo de pessoas. Então o fluxo representa isso, o número de coisas que atravessam uma certa área. No caso de fluxo magnético, são as linhas de indução. Agora, Marcel, como é que eu calculo por fórmula esse fluxo magnético? Então reparem, o fluxo magnético depende do B, que é o campo magnético, depende da área da espira e do cosseno do ângulo alfa. Tome muito cuidado com esse ângulo alfa. Reparem aqui na tela. O alfa representa o ângulo entre a normal, a área, e a linha de indução. Isso que é o alfa. A linha de indução e a normal formam um certo ângulo lá. Bom, para explicar um pouquinho melhor o fluxo magnético, eu vou pegar aqui uma folha e uma régua aqui. Então, pensem o seguinte, essa folha representa a área daquela espira. Essa régua é a normal, a área. Normal forma o quê? 90 graus. Então, tente visualizar, pessoal, quer ver? Faz de conta que eu tenho atravessando aqui, nessa área da espira, um campo magnético. Então, as linhas de indução estão aqui, vertical para baixo. Se a linha de indução está na vertical e a régua aqui forma 90 graus com a área da espira, aqui está a normal, a área, e aqui está a linha de indução. As duas são o quê? São paralelas. Se as duas são paralelas, o ângulo alfa vale quanto? Vale 0. E cosseno de 0 vale quanto? 1. Então existe fluxo magnético, existem linhas de indução atravessando essa área aqui. Agora reparem que legal, se eu girar essa área da espira, girei a área da espira. O que acontece? A normal, a área está aqui. Só que a linha de indução continua na vertical. Então a linha de indução que representa o campo magnético está na vertical e a normal, a área, forma 90 graus com a linha de indução. Então é cosseno 90. E cosseno de 90 é quanto? É 0. Então repare que não tem linhas de indução atravessando essa área. É super fácil. Ó. Aqui tem linhas de indução atravessando a área. Quando eu giro a espira, aqui não tem linhas de indução atravessando a área. Então, revisando, o que é a alfa? Alfa é o ângulo entre a normal, a área, e a linha de indução. Agora que nós aprendemos o que é fluxo magnético, vamos falar de Faraday. Olha, pessoal, existem 2 estrelas em magnetismo, que são os 2 caras que mais aparecem em vestibular. O Ørsted. O que é esse cara chamado Ørsted? Foi um professor dinamarquês que em 1820 mostrou que corrente gera campo magnético. Vocês sabem que no estúdio tem corrente. Então, se tem corrente, existe campo magnético aqui. Isso foi em 1820. Daí o Faraday, em 1831, falou, eu vou tentar fazer o inverso que o Ørsted fez. Eu vou tentar provar que campo gera corrente. Tranquilo? Então ele começou a fazer algumas experiências. Bom, a primeira experiência de Faraday. Reparem, eu tenho aqui uma bobina acoplada a um amperímetro. Amperímetro é um aparelho que mede o que? Mede corrente. E sobre essa bobina eu tenho um ímã com o polo norte e o polo sul. Então reparem, nessa bobina, nesse circuito com a bobina, não tem nenhum gerador ali. Então pensavas antigamente, não vai aparecer corrente nesse circuito. Mas reparem que legal, quando Faraday começou a aproximar esse ímã da bobina, apareceu uma corrente elétrica, uma corrente que a gente chama de corrente induzida. Seja bem honesto, entenderam por que apareceu isso? O Faraday também não. Daí o Faraday fez o seguinte, ele parou o ímã. Quando ele parou, a corrente desapareceu. Entenderam por quê? O Faraday também não. Daí o Faraday fez o seguinte, ele pegou esse ímã e começou a afastar ele. E quando ele começou a afastar, apareceu uma corrente em sentido contrário. Entenderam por quê? O Faraday também não. O cara ficou maluco, né?
Ele não entendeu o que aconteceu. Daí ele foi fazer uma segunda experiência. Reparem na segunda experiência, por favor. Eu tenho lá um circuito imerso num campo magnético, que é a letra B, e você tem um condutor ali, AB, que pode se movimentar, ou para a direita ou para a esquerda. Bom, o Faraday deixou esse condutor AB parado. Não aconteceu nada. Quando o Faraday começou a levar esse condutor para a direita, apareceu uma corrente induzida. Entenderam por quê? Não por enquanto. O Faraday começou a pensar. E ele pegou esse condutor e levou para o outro lado, para a esquerda. Apareceu uma corrente em sentido contrário. Talvez o momento principal dessa aula. Quando é que você notou que apareceu corrente? Quando houve o quê? Movimento. Mas, Marcelo, o que quer dizer movimento em física? Repare nessa experiência que é mais fácil entender. Quando eu mexo o condutor AB, essa área aqui está mudando. Ou ela aumenta ou ela diminui. E se está mudando a área, está tendo variação de fluxo magnético. E o Faraday começou a notar que sempre que existe variação de fluxo magnético, aparece uma força eletromotriz induzida. Na realidade, força eletromotriz é uma diferença de potencial. E como esse circuito está fechado, apareceu corrente induzida. A primeira experiência que eu fiz, a bobina estava lá. Quando o ímã aproximou, o que acontece? As linhas de indução se aproximam da bobina. Existe uma variação de fluxo magnético. E essa variação de fluxo faz aparecer uma força eletromotriz induzida, que, como está fechado o circuito, fez aparecer no amperímetro uma corrente elétrica. Então, o que o Faraday falou? Reparem lá, por favor. Então, lei de Faraday. Toda vez que o fluxo magnético através de um circuito varia, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. Calculada por força eletromotriz induzida é igual a menos variação de fluxo sobre intervalo de tempo. Tome muito cuidado aqui. Tá certa essa frase? Faraday falou que apareceu força eletromotriz induzida quando existe fluxo magnético. Mentira! Faraday notou que aparece força eletromotriz induzida quando existe uma variação de fluxo magnético. E uma coisa extremamente importante. Quando que o fluxo pode mudar? Quando mudar o campo magnético, ou quando mudar a área da espira, ou quando mudar o ângulo alfa. Isso é tão importante, é tão fantástico essa matéria. Por como é que funciona uma usina hidrelétrica? Coisa que o Enem adora. O princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica é lei de Faraday. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar àquele papel e àquela régua. Quer ver? Então, peguei aqui a régua e o papel, né? Esse papel representava a área da espira e eu tenho aqui a normal a área. Então, eu tenho lá em Itaipu, e isso acontece em Itaipu 24 horas por dia. Eu tenho lá Polo Norte, Polo Sul, as linhas de indução estão atravessando essa área. Nós aprendemos agora, se as linhas estão atravessando essa área, existe um fluxo magnético. Bom, Itaipu, a água está caindo de 100 metros de altura. Então, quando a água cai, ó, gira essa espira. Bom, as linhas de indução continuam aqui. Elas estavam aqui, atravessando essa área. Quando a espira gira, aqui não tem fluxo magnético. Não tem linhas de indução atravessando a área. Mas continua girando. Aqui tem linhas de indução. Aqui não tem, não tem, porque vai girando. Então, olha que legal. O fluxo aumenta, diminui, aumenta, diminui. Está tendo 24 horas por dia variação de fluxo. Agora, reparem quem curte física como eu. Se o fluxo aumenta e o fluxo diminui, o fluxo aumenta, o fluxo diminui, a corrente que está chegando aqui, no estúdio, na sua casa, é uma corrente alternada. Justamente por essa variação de fluxo. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Pô, Marcelo, mas espera lá. Se a corrente que chega aqui é alternada, a luz não deveria estar piscando aqui? Sim, a luz pisca. Só que nós não conseguimos perceber. Por quê? Porque é muito rápido. A frequência de uma turbina Itaipu é a 60 Hz. Então, o nosso olho de perto não tem essa capacidade aí. Tranquilo? Super gostoso, né? Agora, pessoal, apareceu ali, na lei de Faraday, um sinal negativo. O que é esse sinal negativo? Ele mostra o sentido da corrente induzida. Apareceu um cara chamado Lenz
E essa lei de Lenz é extremamente importante. O que diz essa lei de Lenz? O sentido da corrente elétrica induzida numa espira é tal que o fluxo por ela criado se opõe à variação de fluxo ocorrido no interior da espira. Parece difícil, mas não é, pessoal. Quer ver? A corrente induzida sempre surge no sentido para se opor à causa que lhe deu origem. Quem achou difícil, pense assim. Quando o ímã aproxima, ele faz uma ação. A toda ação existe uma reação. Praticamente a lei de Lenz. A corrente surge para se opor à causa que lhe deu origem. Eu acho super fácil você guardar um esqueminha assim. Lenz lembra mulher. Como assim, Marcelo? Mulher sempre é contra o que os homens fazem. Adoro as mulheres, isso é uma brincadeira para você guardar, tá? Mas a mulher, tudo que eu quero fazer, ela não quer. Então, mulheres, eu quero me aproximar de vocês aí. Vocês querem? Não. Então tá legal, eu quero me afastar de vocês. Vocês querem? Também não. E é assim que a gente vai explicar. Quer ver? Reparem no exemplo que nós temos no material aqui. Aproximação, por favor. Eu tenho um ímã norte-sul aproximando de uma espira. Super importante, se o ímã ficar parado e a espira ficar parado, não existe variação de fluxo. Então não vai aparecer corrente induzida na espira. Quando que vai aparecer corrente induzida? Quando houver deslocamento de um em relação ao outro, do ímã em relação à espira. Pode o ímã se mexer, pode a espira se mexer. Não adianta os dois se mexerem com a mesma velocidade no mesmo sentido. Tem que ter movimento de um em relação ao outro. Então reparem, nesse esquema, o ímã está aproximando. Vai surgir uma corrente induzida para se opor à causa que lhe deu origem. Mulheres, estou me aproximando de vocês. Vocês não querem. Então, quando o cara está aproximando, está aumentando o fluxo magnético. Vai aparecer uma corrente induzida que se opõe a isso. Quer ver que fácil? Ele está descendo com o polo o quê? Com o polo sul. Eu estou me aproximando de vocês e vocês não querem. Então você vai querer me repelir. Eu estou chegando em você e você, meu Deus, Marcelo, sai daí. Você vai querer me repelir. Polos de mesmo nome repelem. Então, se está chegando com o sul, na espira vai aparecer um polo sul aqui em cima e um polo norte embaixo. Agora, reparem por cima. O observador sou eu, estou vendo de cima. Então, apareceu um polo sul. Vocês lembram da regrinha da mão direita? Mão direita, mão que estrala. Letra I, que é corrente elétrica. Isso aqui representa a letra B, que representa as linhas de indução. Então, na espira, apareceu o que ali na espira? Apareceu um sul. Vocês lembram da regra da mão direita? O polegar representa a corrente elétrica, e isso aqui representa as linhas de indução, representa o campo magnético. E as linhas de indução, elas vão externamente do norte para o sul. Então, na espira que você tem aí, você tem o sul em cima e o norte embaixo. As linhas saem do norte e entram no sul. Pegue a sua mão direita, por favor, entra no sul, por cima. O observador sou eu, estou em cima. Então, entra no sul é assim. Sul, entra as linhas de indução. O teu polegar está aqui. Gire o polegar, por favor. Repare, você tem uma corrente induzida em sentido o quê? Em sentido horário, para o observador que está vendo de cima lá. Tranquilo, né? Agora, Marcelo, o que acontece no afastamento? Olha no afastamento. Agora o mesmo ímã está afastando. Se está afastando, o fluxo diminui. Pela lei de Lenz, vai aparecer uma corrente induzida que se opõe à causa que lhe deu origem. Mulheres, eu estou me afastando de vocês. Vocês não querem isso. Você fala, Marcelo, por favor, volte. Para que eu volte, você vai ter que me atrair. Então, o polo sul atrai com quem? Com o polo norte. Porque polos de nomes contrários, existe uma atração. Então, apareceu um norte ali, e agora, novamente, eu vou pegar a mão direita. Imagine a espira aqui, um norte em cima, o sul está embaixo da espira. Vamos olhar por cima lá. As linhas de indução a gente representa externamente do norte para o sul. Pegou a mão direita, as linhas saem do norte, conchinha para cima agora, em cima da espira, as linhas de indução saem do norte. Você girando, vai dar sentido o quê? Sentido anti-horário. Não é um assunto fácil, mas eu acho que você pegou. Às vezes só cai isso. Quando o ímã aproxima, corrente num sentido. Quando o ímã afasta, corrente em sentido contrário.
E quando não existe mais nem afastamento nem aproximação, isso é, um não se mexe em relação ao outro, não existe mais variação de fluxo magnético. Então não existe corrente induzida lá. É muito legal essa experiência se eu colocar uma lâmpada aqui nessa espira. Se eu colocar uma lâmpada aqui, quanto mais rápido eu aproximar esse ímã, a lâmpada acende com uma intensidade maior. Porque a velocidade influencia. Por que, Marcel? Quanto mais rápido eu aproximar, eu vou ter mais variação de fluxo num mesmo intervalo de tempo. Eu vou ter uma maior força eletromotriz induzida. Quanto maior a força eletromotriz induzida, maior a corrente induzida. Por isso que a lâmpada ia ter um brilho maior. Para que você nunca esqueça disso, nós vamos fazer uma experiência aqui na prática. Tudo bem? Então, vamos pegar esse ímã aqui extremamente forte. Olha que experiência legal que eu vou realizar nesse instrumento aqui. Eu vou colocar esse ímã aqui e vou soltar ele. Repare o tempo que ele demora para cair. Super rápido. Agora, vocês aprenderam em mecânica que se a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo. Vamos ver se realmente o tempo de queda é o mesmo? Vou colocar aqui. Reparem se o tempo de queda é o mesmo. O que será que aconteceu? É justamente aquele exercício ali que eu expliquei agora há pouco. Esse ímã aqui, quando ele está deslocando, está ocorrendo uma variação de fluxo. Essa variação de fluxo faz surgir uma corrente induzida. Só que esse material aqui é plástico, e plástico é um material isolante, não vai aparecer corrente. Então ele desce tranquilo, não tem corrente induzida. Por isso que ele desce muito rápido lá. Agora, esse material aqui, nesse material já é possível aparecer corrente induzida. Então repare, cada pedacinho aqui representa uma secção. O ímã está descendo, vai aparecer em cada secção uma corrente que se opõe a isso. Então, se o ímã está descendo, o fluxo está aumentando em cada secção, a corrente surge para se opor a isso e faz frear o ímã lá. O princípio de freio magnético é exatamente assim. Vamos fazer um teste para revisar essa matéria aí? Teste do Enem. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador, encontra-se um ímã e uma bobina. É justamente a lei de Faraday que nós explicamos agora. Então ele deu uma figura que representa o enunciado. Seguindo lá, o princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a letra A, corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Está certo que ele está falando na letra A, mas não tem nada a ver com o princípio do dínamo, que é a lei de Faraday lá. Que corrente gera campo eu sei, mas não é por causa disso que a lâmpada acende lá. Letra B, bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Não tem nada a ver, chega a ser ridículo. Só colocar a bobina lá e ficar parada, não tem variação de fluxo. Letra C, bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Letra D, corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. A letra D ele está falando realmente o que falou na letra B. Letra D e B é a mesma coisa, tem nada a ver com o dínamo lá. E a letra E, que vai ser a correta, corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação do campo magnético, que nada mais é que a lei de Faraday, o princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica e de um dínamo lá. Agora, para seguir essa aula, outra aplicação da lei de Faraday, que é a transformadora. Transformador é um aparelho elétrico extremamente importante, pois ele ou aumenta a voltagem ou diminui a voltagem. Reparem lá, nessa figura, tem alguns componentes aí extremamente importantes. Para você visualizar mais facilmente isso aí, eu trouxe aqui um transformador. Repare alguns componentes extremamente importantes aqui. Eu tenho aqui um núcleo de ferro e dois enrolamentos. Um enrolamento eu chamo de enrolamento primário e um enrolamento secundário. Enrolamento primário é aquele que está ligado na rede elétrica. Por exemplo aqui, se eu ligar a rede elétrica, este será o primário
e esse será o secundário. Aqui tem corrente elétrica porque está ligado à rede elétrica. Como é que aparece corrente aqui, Marcel? Quando a corrente alternada vem, existe um campo magnético variável. Desse lado aqui, vai ter uma variação de fluxo magnético. E esta variação de fluxo magnético, pela lei de Faraday, faz aparecer uma força eletromotriz induzida aqui e uma corrente induzida aqui. Então, como é que funciona um transformador? Por variação de fluxo lá. Agora, algo super importante. Transformador não funciona com corrente elétrica contínua. Por quê, Marcel? Corrente contínua gera campo, mas esse campo é constante. E para ter variação de fluxo na outra espira, eu preciso ter variação de fluxo magnético. Por isso que transformador só funciona com corrente alternada. Bom, em vez de ficar decorando as fórmulas aí, reparem novamente o transformador. Eu tenho aqui, neste meu caso, 5 espiras aqui e 300 espiras aqui. 300 dividido por 5 dá 60. Então, este é um transformador que ou aumenta a voltagem 60 vezes ou diminui a voltagem 60 vezes. Guarde assim, se o rolamento primário for esse aqui, eu vou passar de 5 para 300 espiras. Então, o que está acontecendo? A voltagem vai aumentar na mesma proporção. A voltagem vai aumentar 60 vezes. Se eu girar esse transformador e colocar em rolamento primário aqui, você tem mais espiras aqui no primário e menos no secundário. Então, neste caso, eu vou diminuir o número de espiras. A voltagem diminui na mesma proporção. Reparem aqui, por favor, na tela de vocês. Sendo N1 o número de espiras do primário e N2 o número de espiras do secundário, podemos relacionar o número de espiras com as tensões através de N1 sobre N2 igual a 1 sobre o 2. Mas aquilo que eu falei, guarde a dica. Aumenta o número de espiras, aumenta a voltagem na mesma proporção. Próxima tela. Nos transformadores ideais, não temos perdas de potência. Então, nós consideramos que a potência do primário é exatamente igual à potência do secundário. Bom, lembramos lá na matéria? Potência é U vezes I, π. Então, eu escrevo π igual a π. Então, o 1 vezes 1 igual ao 2 vezes 2. O 1 sobre o 2 igual a I2 sobre I1. Achou muito difícil essas equações? Guarde assim. Num transformador, o lado que tem mais espiras tem uma voltagem maior. E quem tem uma voltagem maior tem uma corrente menor. Para que você entenda isso mais facilmente, vamos fazer alguns testes aí. Primeiro teste. Reparem lá. Devido ao efeito Joule, grandes perdas de energia elétrica ocorrem durante a sua transmissão. Para minimizar esse problema, quanto maior a distância entre uma usina hidrelétrica e o centro consumidor de energia, menor deve ser a intensidade de corrente nos cabos condutores. Dessa forma, como a potência é constante, a tensão elétrica deve ser a maior possível. π. O dispositivo utilizado pelas empresas fornecedoras de energia para aumentar a tensão e diminuir a intensidade de corrente é o letra A, capacitor. Capacitor é um aparelho que armazena energia, não é isso que ele falou. Letra B, transformador. Letra C, receptor. Letra D, resistor. Letra E, eletroscópio. Também não tem nada a ver. A resposta correta é o que é? Transformador. Vamos explicar um pouquinho melhor isso aí? Você sabe que nos fios que transportam eletricidade existe efeito Joule, existe uma perda de energia. Então tem alguns alunos que pensam assim, para chegar a 110 volts na tua casa, sai 110 volts de Itaipu, por exemplo. Nem chegaria energia na tua casa. O que Itaipu faz? Ele está operando lá, daí tem transformadores que elevam muito a tensão, 300 mil volts, 400 mil volts, tem usinas que elevam para 1 milhão de volts. Por que ele aumenta tanto a voltagem? Para diminuir a corrente. Porque quanto menor a corrente, menor o efeito Joule. Vamos explicar pela equação π? Repare na equação. P igual a U vezes I. Só que a potência é constante. Então, I é P sobre U. Aquilo que eu falei. Aumenta a voltagem, diminui a corrente. Super fácil. Então, para que serve o transformador? Para transportar energia. Aumenta a voltagem, diminui a corrente, ocorre menos efeito Joule. Próximo teste.
O fenômeno da indução eletromagnética permite explicar o funcionamento de diversos aparelhos, entre eles o transformador, o qual é um equipamento elétrico que surgiu no início do século XIX, como resultado da união entre o trabalho de cientistas e engenheiros, sendo hoje um componente essencial na tecnologia elétrica e eletrônica lá. Utilizado quando se tem a necessidade de aumentar ou diminuir a tensão elétrica, o transformador é constituído por um núcleo de ferro e duas bobinas, conforme vocês viram agora há pouco lá. Conforme ilustra a figura a seguir, uma das bobinas, chamada de primário, tem N1 espiras e sobre ela é aplicada uma tensão 1, enquanto que a outra, chamada de secundário, tem N2 espiras e fornece a tensão U2. O cara mostrou isso numa figura. Quer ver? Aí está o transformador. Então, seguindo lá. Sobre o transformador, é correto afirmar. Essa questão é ótima, porque ela vai revisar justamente o que nós falamos agora. Letra A. É utilizado para modificar a tensão tanto em sistemas de corrente contínua quanto nos de corrente alternada. Respondam para mim, verdadeiro ou falso? Com certeza falso. Transformador só funciona com corrente alternada, porque na outra espira tem que ter o que? Fluxo ou variação de fluxo? Variação de fluxo magnético. Então a A está errada. Letra B. Só aparece a tensão U2 quando o fluxo do campo magnético produzido pelo primário for constante. Acabamos de explicar, tem que ser variação de fluxo. Lei de Faraday lá. Letra C. Num transformador ideal, a potência fornecida ao primário é diferente da potência fornecida pelo secundário. Não. Acabamos de ver que num transformador ideal, a potência do primário é igual à potência do secundário. Letra D. Quando o número de espiras N1 é menor que N2, a corrente no secundário é maior que a corrente no primário. Reparem, pessoal, o que eu falei. N2 menor. N1 é menor que N2, então N2 é maior. Quem tem mais espiras tem mais voltagem. E se tem mais voltagem, a corrente é menor. E ele está falando que no secundário a corrente é maior. Está falso esse item aí. Letra E. Quando o número de espiras N1 é menor que N2, isto é, o número de espiras 2 é maior, então quem tem mais espiras tem uma voltagem maior. Então a voltagem no secundário tem que ser maior. Então o que ele falou? Quando o número de espiras N1 é menor que N2, a tensão U2 será maior que a tensão aplicada U1. É justamente esta a correta aí. Tranquilo? Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Continue estudando e acredite sempre em você que o teu sucesso vai chegar. Muito obrigado, um grande abraço do professor Marcel. Que pena, acabou, mas amanhã a partir das 9 da manhã estarei aqui com um super time de professores do Positivo apresentando mais 4 conteúdos para você estudar. Eu espero você. Tchau!